Boa tarde, dando início à nossa quarta mesa de debates com o tema prestação de contas, gastos de campanha e financiamento público. Das boas-vindas às palestrantes, doutora Glória Dutra, advogada, especialista em direito eleitoral, administrativo e partidário, historiadora, com pesquisa em eleições no Brasil. Doutor João Lopes Júnior, advogado, especialista em direito eleitoral e público, subprocurador-geral de Candeia, Bahia, coordenador jurídico de campanhas de prefeitos e deputados. Doutora Tânia Scher, contadora especialista em prestação de contas eleitorais, membro da Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária do Conselho Regional de Contabilidade. Presidente, doutor Josué Miquelito, advogado, membro da mediadora, doutora Marcela Carvalhais, advogada, eleitoralista, especialista em direito público, membro da Comissão de Direito Eleitoral da 12ª Subseção, subprocuradora jurídica de São João da Barra. Passo a palavra agora ao presidente da mesa. Boa tarde a todos. É com grande alegria e satisfação que daremos continuidade ao primeiro webinário de Direito Eleitoral, em homenagem à comemoração ao mês do advogado, evento este elaborado pela Comissão de Direito Eleitoral, juntamente com a AB Campos, 12ª Subseção. Daremos, então, início à quarta mesa, composta pelos ilustres palestrantes já devidamente apresentados na abertura, bem como pela querida doutora Marcela Carvalhais, também membro desta Comissão Eleitoral, que fará a mediação desse debate. Antes de passar a palavra ao ilustre palestrante, gostaria de fazer uma breve consideração sobre o tema a ser debatido por esta mesa, que é prestação de contas, gasto de campanha e financiamento público. Referido tema é, talvez, o mais complicado e melindroso no processo de campanha eleitoral. A prestação de contas é um dever de todos os candidatos, dos diretórios partidários, comitês, que participam do pleito eleitoral. Aliás, a prestação de contas obriga até mesmo aquele candidato que, porventura, renunciar à candidatura ou tiver seu pedido de registro indeferido pela Justiça Eleitoral. A razão disso é que a prestação de contas é um mecanismo que tem por finalidade verificar a regularidade na arrecadação e na aplicação dos recursos de campanha, garantindo a transparência e a legitimidade da atuação partidária no processo eleitoral e, por consequência, coibindo o denominado Caixa 2. As regras aplicáveis à prestação de contas, à arrecadação e aos gastos seguem disciplinas dispostas na Lei Eleitoral 9.504 e são regulamentados por resoluções específicas do TSE, que, atualmente, em tempos de Covid, as eleições de 2020 sofreram alterações advindas da Emenda Constitucional 107 de 2020, impondo mudanças, sobretudo, em seu calendário. Para discorrer sobre esse tema, é que convidamos nossos ilustres palestrantes, que, com o brilhantismo de sempre, irão partilhar de seus conhecimentos com vistas a elucidar nossas dúvidas sobre o assunto. Passo a palavra, então, à doutora Glória Dutra, que vai discorrer sobre o financiamento de campanha. Doutora Glória, não escutamos seu som. Verdade. Desculpa. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar as organizadoras e organizadores desse evento e agradecer o convite para estar aqui com vocês, conversando sobre temas tão importantes na nossa campanha eleitoral, né, que é a prestação de contas, financiamento e gastos de campanha. Vou falar um pouco sobre o financiamento público de campanha, que veio essa discussão, intensificou essa discussão do financiamento público de campanha em 2015, quando houve a proibição
com a declaração de inconstitucionalidade das doações por pessoa jurídica e passou a discutir a necessidade, intensificar, né, que isso já se discutia sobre o financiamento público. Em 2017, foi aprovado a Lei do Financiamento Público de Campanha, o FEFEC, no financiamento, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e foi aplicado pela primeira vez em 2018. Então, a campanha esse ano, a campanha municipal, vai experimentar, né, pela primeira vez, né, o recebimento desse Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Agora, financiamento público já existia, porque já havia o fundo partidário, que também era destinado à campanha política, né, pelos partidos, e também a questão de programa na televisão, né, porque também havia o abatimento, né, dos impostos dessas empresas para financiamento para esses programas eleitorais. Então, nós já tínhamos esse financiamento público, né? Só que agora nós temos esse financiamento, que é o Fundo Especial, que esse ano está já está no site, né, do TSE, o valor 2 bilhões. Gente, deixa eu ver aqui. Eu anotei esse valor aqui, mas talvez vocês tenham aí, está em torno de 2.034.954.823,96. Esse é o valor total do Fundo Especial de Financiamento das campanhas. Esse valor, ele foi disponibilizado, está no TSE, para distribuição para os partidos políticos. Os partidos políticos, eles receberão, também já está no site do TSE, a distribuição desses valores. Então, no portal do TSE, a gente já consegue ver quantos os partidos que vão receber, né, e os valores de cada um. O partido renunciando esse valor que seria dele, né, do financiamento, esse valor não é redistribuído, né? A lei deixa bem claro que, com a renúncia, o valor volta ao Tesouro, o valor pertencente àquele candidato, àquele partido político. E o partido político, para receber esse valor, ele tem que apresentar ao tribunal, ao TSE, os critérios da distribuição desse valor. Esses critérios são critérios que são decididos pelo partido. O mérito desses critérios não são analisados pelo tribunal. Então, o partido, os membros da executiva do Partido Nacional decidirá, por maioria absoluta, sobre esses critérios, sempre respeitando os 30% das candidaturas femininas. E, é claro, havendo um percentual maior dessas candidaturas, deve ser respeitado o mesmo percentual. Então, é assim que haverá essa distribuição. O partido encaminha, porque o prazo, se eu não estou enganada, foi ontem, dia 26, o encaminhamento desses critérios ao TSE e que irá disponibilizar os valores. E aí, a partir do recebimento desses valores, que o partido irá distribuir para os seus candidatos, para os diretórios regionais, os diretórios municipais, esse valor, tudo de acordo com os critérios que foram apresentados ao TSE. E como será feito a partir daí? Os diretórios municipais ou os próprios candidatos que já receberão esse valor deverá ter uma conta específica para o fundo, o FEFEC, né? Esse fundo eleitoral, Fundo Especial, Fundo de Financiamento. E nessa conta que será aberta, eles só poderá movimentar o dinheiro recebido desse fundo especial.
E também, caso ele queira, ele receba também o fundo partidário, ele terá que abrir uma outra conta para a movimentação desse fundo partidário. E o que a nossa maior preocupação que teve nas últimas eleições foi o uso indevido de por alguns partidos políticos e por alguns candidatos, principalmente na parte destinada às mulheres. Então, nós vimos, existem ainda processos, né, de alguns partidos políticos que estão tentando aí explicar o porquê, como foi distribuído esse dinheiro para as mulheres, mulheres essas que não tiveram votos, que não fizeram material, e que o dinheiro, no final, foi redistribuído para a campanha dos homens masculinos. E esse dinheiro, quando não tem o seu destino certo, ele é considerado o gasto ilícito. E o tanto aquele que fez a distribuição como aquele que foi beneficiado podem responder pelo 30A da Lei 9.504, podendo ter o seu diploma cassado e não tomando posse. Então, você utilizar esse dinheiro de forma ilegal, você corre um risco muito grande, não só de você responder criminalmente por isso, como também não conseguir levar, né, à frente o seu objetivo, que é a sua vitória eleitoral. Você ganha, mas não vai conseguir ser diplomado nem tomar posse por conta desse desvio, digamos assim, dessa ilegalidade. E nós temos não só o dinheiro público, como o próprio dinheiro da campanha, você tem que ter a comprovação do gasto desse dinheiro, né? Essa comprovação, você não basta apenas ter os documentos fiscais, você tem que ter a preocupação de comprovar o efetivo gasto, isso é importante, porque você, às vezes, muitas das vezes, você apresenta esse recibo eleitoral não, desculpa, essas notas fiscais dos gastos, e é exigido na diligência a comprovação do efetivo trabalho, isso acontece muito, Doutora, principalmente... desculpa a interrupção, só para dizer que faltam 2 minutos. Obrigado. Principalmente a utilização desse dinheiro pelo próprio partido, então isso é importante a gente alertar, e o candidato, ele tem que ter essa preocupação na organização da campanha dele, na abertura das contas, na fiscalização, principalmente desse dinheiro público. Nós vamos à frente, talvez, abordar melhor isso, inclusive a nossa contadora, né, que vai falar sobre esses detalhes. Então, eu vou aguardar mais à frente algum questionamento sobre isso. Obrigado, doutora, pelas palavras, pelo esclarecimento. Passamos, então, a palavra ao doutor João Lopes Júnior, que irá discorrer sobre o gasto de campanha. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria, como de praxe, cumprimentar a querida Priscila pelo convite, representando a OAB por esta digna seccional de Campos, cumprimentando também o presidente, Josué, a mediadora, Marcelo, e meus queridos amigos e colegas que também integram a mesa. É um motivo de grata satisfação ser digno da atenção dos colegas e, sobretudo, dos estudiosos do direito eleitoral, em um tema que é bastante desafiador, sobretudo nós, operadores do direito, tendo em vista que somos da área de humanas e não de exatas. E, por vezes, pode causar algum tipo de equívoco, e a gente sabe que numa disputa eleitoral, no curso de uma campanha, via de regra, não se admite erros. Então, aí cabe dar importância estarmos, sobretudo, antenados às inovações legislativas que ocorrem a cada eleição, né, superando a expectativa que se tinha sobre a lei das eleições de evitar uma reiterada reforma política, e é o que a gente acaba vivendo a todo momento. E tivemos algumas mudanças
substanciais. Estávamos esperançosos com essa reforma política até então, que, na verdade, ao meu ver, salvo o melhor juízo, tratou-se de uma reforma muito mais partidária do que política propriamente dita, na medida em que a maioria das inovações legislativas foram direcionadas aos partidos. E é sobre isso que eu quero falar um pouco. Nosso tema, obviamente, é curto, não dá para explanar da forma que gostaríamos, e os temas em que mais temos predileção. E eu gostaria de começar a falar da principal alteração, ao meu ver, que vai trazer muitas implicações, sobretudo a nós operadores do direito, que é a questão do pagamento das assessorias jurídicas e dos operadores de contabilidade, né, dos queridos contadores, que, a partir de agora, até então, poderá ser pago com recursos do fundo partidário, por exemplo, do fundo especial, e esse gasto não estará atrelado ao limite. Olha que maravilha. Então, pela nova sistematização legislativa, o candidato ao partido vai poder pagar assessoria jurídica para o exercício da advocacia no curso da campanha propriamente dita, no pós-campanha, né, no litigioso. E aí eu queria trazer essa reflexão. Se aquele candidato que se utilizou de recurso do fundo partidário, do fundo especial, se ele for condenado supostamente por abuso de poder econômico, ele poderá se utilizar do próprio recurso do fundo, ao qual ele utilizou com desvio de finalidade e com abuso de poder, para pagar também o seu advogado. Ou estou equivocado? Essa é um dos questionamentos que eu trago para a nossa reflexão, e queria também adentrar em questões relevantes que foram tratadas nos painéis anteriores por colegas, queridos colegas, alguns que eu tive já a honra de palestrar em eventos, outros acompanham o trabalho um pouco mais distante, e a gente entra na chamada e até, entre aspas, nefasta pré-campanha, que definitivamente a gente não sabe o que é uma pré-campanha. Não há um conceito preciso, conciso, do que seja uma fase de pré-campanha. O que a gente se sabe até então é que os meios de propaganda proscritos em campanha também o são na fase de pré-exemplo dos outdoors, que vem trazendo uma grande polêmica com o advento do indiferente eleitoral. Então, a gente vem para uma fase de pré-campanha, inclusive hoje eu recebi algumas consultas nesse sentido, doutor, eu posso impulsionar na fase de pré-campanha? E aí eu queria abrir um parêntese em que eu costumo dizer que uma campanha de sucesso por parte do candidato, eu geralmente digo que são 3 pilares, né? Jurídico, contabilidade e marketing. Mas, dada a nossa dinâmica hoje, eu fiz uma pequena alteração nesse tripé, e para uma campanha de sucesso hoje, primeiro o candidato tem que ter juízo, tem que ter uma cabeça equilibrada, tem que ter um bom advogado e um bom contador. Porque a gente sabe que se existe um sujeito totalmente criativo em todo esse processo, chama-se candidato. E aí a gente vem, a título de exemplo, propaganda agora eleitoral em fase de pré-campanha em máscaras, tendo em vista a situação pandêmica que a gente vive. Nós temos, inclusive, já algumas condenações em que pré-candidatos a vereador, inclusive detentor de mandato eletivo, ou seja, é aquele candidato já de carreira, experiente, no intuito de fazer uma doação de bem e serviço social, em virtude da pandemia, ele custeou tubos de álcool com a marca dele impressa ali. E nós chegamos também à fase de impulsionamento de pré-campanha. Por que eu estou dando um pouco dessa volta? Porque nós não temos balizas precisas e que tragam uma certa margem de segurança, sobretudo a nós advogados, para dizer ao candidato, você pode fazer isso e você não pode fazer isso na fase de pré-campanha. Porque muitas das vezes, nem nós, estudiosos do direito eleitoral, sabemos até que ponto podemos ir. Então, perceba que há mais uma incidência hoje de compliance eleitoral, em que o nosso desafio maior é identificar riscos e tentar preveni-los, que nem sempre o candidato quer essa prevenção. Então, muito se utiliza o jargão. Doutor, eu quero ganhar. Depois que eu ganhar, a gente vê o que é que faz. E quando ele traz essa fala para uma campanha eleitoral,
para o seu jurídico, aí é que está o problema. Porque esse mesmo candidato, muitas das vezes, ele não vai querer seguir qualquer regra do jogo, muito menos aquelas atinentes a gastos de campanha. Então, toda essa volta para dizer que o que a gente mais está vendo em fase de pré-campanha é despesas que não poderiam ser realizadas nesse momento, material impresso, impulsionamento, sem respeitar a devida proporcionalidade, material impresso, montagem, e isso que a gente mais está vendo agora, são castelos que estão sendo feitos a título de comitê de campanha, que mais na frente vai virar o comitê do candidato. Isso sem adentrar na questão do efeito outdoor, que a gente sabe que o Comitê Central tem um tratamento diferenciado, mas muito se extrapola essa questão. E tudo isso, não é demais lembrar que todos esses gastos estão sendo efetuados antes da convenção partidária, que é o que está previsto na resolução 23.607, se não me engano, que trata dos gastos e prestação de conta. Então, assim, não houve convenção, não houve abertura de conta, não houve emissão de CNPJ, não houve emissão de recibo, não houve todo aquele ITAR para que se possa efetuar os gastos de campanha propriamente dito. E aí o pessoal se vale muito como linha de defesa, é apoiado pelos eleitores, é um gasto custeado pelo próprio apoiador, só que até esse gasto do próprio eleitor ele tem um limite, ainda que não entre na prestação de conta, que é o valor, salvo engano, de 1.064. Mas o que eu tenho visto nas campanhas, eu sou aqui da Bahia, advogo alguns estados, e Doutor, desculpa a interrupção, 2 minutos. Ok. Eu tenho participado de outras campanhas em outros estados e tenho visto coisas que eu tenho ficado abismado, porque se 1/3 daquilo que é feito lá fosse feito aqui na Bahia, por exemplo, várias multas já teriam sido fixadas, várias penalidades, várias representações, e esse é o grande desafio do operador do direito eleitoral. Nós não temos, isso falando com um certo relativismo, nós não temos uma voz de comando direto. Obviamente, porque eu digo que é relativizando, nós temos o TSE. Mas até esse caso concreto que a gente enfrenta aqui na ponta, chegar ao TSE, a eleição muitas das vezes já passou. O lícito já ocorreu, já houve desdobramento. E às vezes até o próprio juiz zonal, para se alinhar ao novo entendimento do TSE, inclusive um parêntese, já existe quem defenda a aplicação do princípio da anterioridade à evolução jurisprudencial, muitas vezes até que esse novo entendimento do TSE chegue ao juiz zonal, muita coisa já passou. Né? Então, não quero ultrapassar meu tempo, até em prestígio aos demais colegas que vão palestrar. Obviamente o tempo é muito escasso, só dá para a gente fazer pequenas pinceladas. Agradeço a participação até então e ao Pito vou passar a palavra. Obrigado, doutor. Realmente o tempo é escasso, mas os esclarecimentos foram bastante valorosos para o debate. Passo a palavra, então, à doutora Tânia Scher, que vai falar sobre prestação de contas. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Inicialmente, gostaria muito de estar agradecendo o convite da doutora Priscila. A gente está participando do primeiro ordinário, que eu acredito que seja histórico. Estou aqui na sala desde cedo acompanhando todos os temas, todos os debates, e são temas muito relevantes, são muito importantes, e fomos pegos assim, de surpresa por essa pandemia, né? Todos nós, profissionais, fizemos planejamento para o decorrer do exercício. Eu que faço parte da Comissão de Prestação de Contas Eleitorais Partidárias do Conselho Regional de Contabilidade, preparamos o planejamento para esse exercício que, infelizmente, estamos todos trabalhando via internet, o que é novo para todos nós, mas também é muito gratificante. Então, fico muito feliz de estar aqui nesse momento, atendendo aqui a esse convite maravilhoso, me sinto muito feliz, da doutora Priscila, através da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campos, para falar um pouquinho sobre as prestações de contas eleitorais, né? Durante a campanha. Como o nosso presidente já colocou aqui, o doutor Josué, a prestação de contas, ela hoje,
ela está tomando um rumo que vai passar a ser um dos procedimentos mais importantes dentro de uma campanha eleitoral. Porque é através da prestação de contas que se consegue aferir a legitimidade e a legalidade de todos os recursos utilizados para o custeio dos atos da propaganda eleitoral e da administração da campanha daquele partido ou do candidato. Nós temos aí, a maioria de nós, né, acompanhado pela mídia, que, infelizmente, está acontecendo a criminalização das condutas com falsidade ideológica eleitoral, é aquele famoso Caixa 2, isso veio à tona aí com a Operação Lava Jato. Então, com isso, em todos os anos, o TSE, ele vem regulamentar, ele vem tentar eliminar esse tipo de prática durante as eleições, durante as campanhas eleitorais. Com isso, para esse exercício de 2020, nós estamos seguindo, basicamente, a Resolução 23.607 de 2019, que trata sobre a arrecadação, os gastos e a prestação de contas, tanto para partidos políticos quanto para candidatos. Temos as demais resoluções, como os colegas já colocaram, temos resolução específica para o PEFEC, né, que é o nosso, para 2020, é uma inovação. Temos aí a questão do contador, dos serviços contábeis e advocatícios, que ganhou uma grande relevância, conforme o doutor João Lopes colocou, concordo plenamente com ele, o tripé ele mudou completamente. Hoje, um bom candidato, se a pessoa realmente ele quer assumir um cargo para que ele vem lutando para ser eleito, ele precisa ter uma equipe, ele precisa ter profissionais qualificados para isso. E essas pessoas são exatamente os advogados e os contadores, assim como o administrador financeiro, que ele vai deixar ali responsável por suas contas. Então, gente, quem é responsável em prestar essas contas? De quem é essa obrigação? A obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral resume-se ao candidato e aos partidos políticos em todas as esferas, sejam nacionais, estaduais, municipais ou distritais. Esse candidato ele pode prestar contas dele diretamente ou ele pode contratar um administrador financeiro para que ele possa estar acompanhando toda a arrecadação e todo o gasto desse candidato. Até porque o candidato ele não quer ficar preso cuidando de parte administrativa. Então, o ideal realmente é que ele contrate um administrador financeiro de confiança dele, que vai poder acompanhar a movimentação da conta bancária, é esse que vai emitir o extrato para entregar ao contador, para que possa fazer a prestação de contas em 72 horas. Então, assim, a responsabilidade de prestar contas é basicamente do candidato e dos partidos políticos. Mas esses dois responsáveis em prestar contas, quando eu estou me referindo a candidatos e partidos, eles têm uma assessoria. Essa assessoria, hoje, ela basicamente precisa ser, e ela tem uma obrigatoriedade existe hoje a obrigatoriedade pela resolução da contratação do profissional de contabilidade habilitado, né, junto ao Conselho Regional de Contabilidade, ele precisa estar com o seu registro ativo e ele precisa estar acompanhando essa prestação de contas a partir do momento que aquele cidadão torna-se candidato. Que momento é esse? É aquele momento em que ele atende o artigo 3º da resolução, em que todas as atribuições são atendidas, que é o candidato, é a pessoa passar pela convenção, ele está escolhendo o candidato, ele tem a emissão do CNPJ dele, ele faz a abertura das contas bancárias vinculadas e específicas para cada recurso que ele irá arrecadar durante a campanha, e recursos esses que terão que ser diretamente aplicados na campanha dele, e também quando ele faz a emissão do recibo eleitoral. A partir desse momento, ele tem que fazer a contratação do profissional de contabilidade, e ele também existe agora a obrigatoriedade de constituição do advogado. Porque hoje o papel do advogado ele é muito importante na prestação de contas. Nas últimas eleições, os advogados eles apenas encaminhavam a prestação de contas que o contador elaborava. Hoje não, hoje nós trabalhamos em conjunto. Eu estou falando somente em relação à prestação de contas, tá? Porque o advogado ele trabalha o tempo todo fazendo as defesas em relação
a propaganda eleitoral, como os demais colegas colocaram. Eu estou direcionando para a prestação de contas. Só que a resolução ela trouxe essa novidade também da obrigatoriedade de constituição do advogado, porque quando nós vamos elaborar a prestação de contas parcial desse candidato, o advogado ele já vai ter que encaminhar através do processo judicial eletrônico. Então, quem pode administrar esse tipo de processo é somente um profissional da área do direito. Um contador, ele não pode estar ali manuseando um PJE. Então, a nossa parceria hoje é fundamental. E nós, inclusive, no Conselho de Contabilidade, estamos com vários cursos, exatamente para prepararmos os profissionais da contabilidade. Porque muitos problemas que os colegas advogados têm de defesa dos candidatos é exatamente a falta de conhecimento, a falta de pessoas preparadas para elaborar essas prestações de contas. A gente trabalha, até pouco tempo atrás, eu vivenciei muitos casos de pessoas que simplesmente sentavam e achavam que estavam preenchendo a prestação de contas. Só que daí, a Justiça Eleitoral questiona e não sabe nem responder o porquê que ele fez aquele tipo de preenchimento, uma vez que ele é leigo na área. Então, hoje, a prestação de contas eleitorais, a campanha eleitoral, ela está virando um nicho de mercado, tanto para os contadores quanto para os advogados. Então, nós precisamos estar totalmente preparados para esse campo. Porque hoje o advogado, como ele faz parte da prestação de contas, a partir do momento que você encaminha parcial, ele já vai começar a acompanhar ali os gastos conosco também. Deixando claro, a prestação de contas, ela é encaminhada através do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o chamado SPCE. Quem manipula, quem preenche esse sistema, quem vai passar essas informações ao TSE, é o Desculpa a interrupção, doutora, 2 minutos. Nossa, rapidinho. Então, vamos lá. Vou focar aqui. Nós temos 3 tipos de prestação de contas. São os relatórios financeiros, como funciona o relatório financeiro? A partir do momento que o candidato está com a conta bancária dele aberta, ele recebe um tipo de arrecadação, ele tem 72 horas para encaminhar ao TSE essa informação. Essa informação ela será direcionada em 48 horas para o divulgacande, em que todas as pessoas terão acesso às informações. Temos também as prestações de contas parciais, que este ano, com a nova resolução, não foi essa 23.607, tá? Só na semana passada uma regulamentação, que ela vai de 21 a 25/10/2020, é a prestação de contas parcial, que o candidato já irá encaminhar através do SPCE, e o advogado já começar a atuar nesse processo, porque quem irá encaminhar será o advogado através do processo judicial eletrônico. E temos também a prestação de contas final, que é aquela lá após, para quem tem segundo turno, após o segundo turno, nós vamos unificar tanto a parcial quanto a prestação de contas final no dia 15/12/2020. Nós temos, assim, muita coisa, o assunto é muito extenso. A colega Glória, a doutora Glória, ela colocou em relação à documentação, eu até gostaria de ter um pouco mais de tempo para falar, doutora, mas a senhora tem toda a razão. Não adianta apenas fazermos o lançamento das notas fiscais, dos recibos dos contratos. É preciso que cada candidato, que cada partido, tenha lá um material para comprovar que aquele serviço efetivamente foi prestado, que ele tenha fotos, eu sempre digo para tirarem fotos, façam filmagem das carreatas. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral ele vai ter um olhar diferenciado para a questão dos combustíveis, gastos de combustíveis, aluguel de veículos. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado e estarmos totalmente preparados para assessorar nossos candidatos. Posso terminar por aqui, que eu teria muitos assuntos ainda para abordar, mas tivemos algumas perguntas, de repente eu consiga esclarecer um pouco mais. Obrigado, doutora Tânia. Muito esclarecedor, apesar do exíguo tempo, a gente sabe, não dá para explicar tudo, mas bastante esclarecedoras as informações prestadas. Sendo assim, eu passo a palavra, então, à nossa querida doutora Marcela Carvalhais, que vai mediar esse debate aí. Com a palavra, a doutora Marcela. Boa tarde a todos. Retorno ao debate, agora como mediadora, cumprimentando os palestrantes e o caro colega presidente desta mesa, doutor Josué Miguelito.
A minha primeira observação se refere à discussão onde muitos reivindicaram que esses recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha fossem transmutados para o combate à pandemia, tendo em vista a necessidade de auxílio nesta esfera, proposta esta defendida no Parlamento Federal por membros da sociedade, chegando até a intervenção do Poder Judiciário. Críticas foram traçadas com variadas vertentes, dentre elas o grau de importância da destinação entre a saúde pública e o custeio de campanhas eleitorais. A primeira questão levantada se refere à necessidade de se efetivar a democracia, que é materializada pelas eleições, e esta gera gastos, principalmente para que ocorra justiça, igualdade e participação efetiva dos candidatos. Eu gostaria de ouvir a opinião da doutora Glória Dutra a respeito, completando, gostaria de indagar no sentido de que, existindo-se uma destinação legal própria para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sob a égide do direito, seria possível tal conversão? Passo-lhe a palavra. O microfone está fechado, doutora. Fechado, doutora. Isso foi debatido, né? E não havia possibilidade dessa transformação, porque esse dinheiro é o dinheiro já destinado a campanhas eleitorais, o financiamento público. Eu acredito que isso foi também levantado, de uma certa forma, para criar, acho que na sociedade, mostrar como se fosse um desperdício do dinheiro público destiná-los a uma campanha eleitoral. E eu acho isso assim, muito negativo, porque a campanha eleitoral é algo importante. Você ter o financiamento público, você traz uma disputa mais igualitária, né? Porque antes você tinha um financiamento de pessoas jurídicas, né? Isso foi muito combatido. Isso foi dito que havia por trás a corrupção. Então, nós acabamos com isso, e trouxemos um financiamento público para trazer uma discussão, uma distribuição desses valores. É óbvio que os partidos menores recebem menos, aí tem a discussão de que vai ter sempre uma dificuldade de crescer, né, de ter a sua representação maior no Congresso, justamente porque tem a dificuldade de fazer a campanha, mas a gente tem que fortalecer a importância da nossa democracia e da importância desse financiamento trazer, ser positivo numa campanha eleitoral, ser positivo na comunicação, ser positivo a chegar a todos os eleitores, para que os candidatos possam transmitir as suas ideias, né, para que a população, o eleitor, conheça o candidato. Então, a campanha eleitoral ela necessita de uma verba. E esse financiamento público foi criado para isso. Se há críticas, nesse momento, realmente é uma crítica que nós precisamos, mas por que retirar esse dinheiro do financiamento de uma campanha? Como é que seria essa campanha sem esse financiamento? A campanha, toda a estrutura, os partidos, os candidatos, eles estão se organizando já há bastante tempo, contando com esse financiamento também. Então, eu acho que isso foi trazido para um debate também de desacreditar a importância mesmo desse momento da nossa democracia, do fortalecimento, da importância dos partidos políticos, da importância de uma eleição, né? E o debate ele veio, eu acho que com esse aspecto também. Eu gostaria também de ouvir os meus colegas, apesar da pergunta ter sido dirigida a mim, né, se houver tempo até sobre isso, porque é um debate democrático, né, ele está fora aqui da nossa discussão sobre prestação de contas, né? Se for possível. Eu quis trazer exatamente esse questionamento, né, que tem sido uma movimentação popular. Houve um questionamento muito grande sobre a importância desse recurso, e foram perfeitas as suas palavras, e eu concordo plenamente com o seu posicionamento. Agora eu vou direcionar minha pergunta para o doutor João.
No que se refere ao autofinanciamento de campanha, comparando seu percentual permitido para que se promova a doação de pessoa física à candidatura de terceiro, haja vista que o candidato ele só poderá utilizar para sua campanha recursos próprios no percentual de 10%, eu trago uma indagação referente ao contrassenso impetrado nesse paradoxo. E ainda, quais seriam os estímulos e os traquejos utilizados para aqueles que agem de má-fé, já que estimula o Caixa 2 e outras infrações legais? O TSL tem se atentado para tal artimanhas oriundas dessa incongruência, tais como os recursos cruzados? Professor, doutor Gil, por favor. Vamos lá, estão me ouvindo bem aí, né? Eu sempre que abordo esse tema, eu costumo dizer que a utilização do poder econômico e até mesmo do poder político, ele não é irregular. O que é irregular é a utilização de forma abusiva do poder econômico e do poder político. De modo que eu sou adepto à seguinte linha e que não se deve punir, vamos falar aqui, entre as punir o candidato por ter condições financeiras de bancar a sua própria campanha. Inclusive, acho até louvável que, tendo ele condição de custear efetivamente sua campanha, não utilize recursos públicos, sem fazer qualquer alusão a qualquer outro candidato que eventualmente tenha se utilizado desse tipo de situação e patrocinar com recurso próprio sua campanha. Tá? Eu costumo dizer também que a eleição ela nunca foi e nunca será isonômica e igualitária para todo mundo, tá? Mesmo porque a própria norma eleitoral ela traz um certo nível de desigualdade entre os candidatos, não por outro motivo. Você tem aí cota gênero, você tem distribuições diferentes do tempo de propaganda, distribuição de recursos, então até uma utopia falar que todos os candidatos, todos os players terão os mesmos direitos, serão tratados isonomicamente, quando a gente sabe que isso não ocorre, e acredito eu que nunca ocorrerá. Certa feita eu ouvi no julgamento aqui do TRE Bahia, que é muito difícil se fazer eleição no Brasil, e até mais que a eleição no Brasil ela é feita para dar errado. Porque se você parar para ver, a gente atropela todos os processos. A quantidade de processo de registro que obrigatoriamente vai passar pela zona e pelos TREs no exíguo espaço de tempo, até porque na eleição todos os registros têm que estar em tese deferidos. Então, assim, é uma correria muito grande, é uma agonia muito grande, se atropela muita coisa. E da mesma forma acontece com o financiamento da campanha. Muita gente se utiliza de estratégias, de recursos por vias transversas, e assim, o Caixa 2 é uma realidade. Né? Eu não preciso citar as operações a nível nacional, inclusive, que fizeram o Brasil ter uma exposição muito grande na mídia internacional, que foram oriundos de financiamento de campanha através de Caixa 2. Né? Grandes nomes, grandes figurões, grandes empresas foram alvo de operação e chegamos ao ponto que está. Diferentemente do que a minha querida Glória falou, eu por um tempo eu fui contra o financiamento de pessoa jurídica, mas depois eu revi meu entendimento. Eu particularmente acredito que a regularidade per si não é a doação da pessoa jurídica, mas a ausência de mecanismos que você possa impedir que haja um contrapeso com essas empresas. O que se via aqui eram absurdos, empresas que patrocinavam campanha de opositores. A mesma empresa patrocinava os dois lados na disputa eleitoral. Então, por óbvio que haveria ali uma intenção transversa com o advento, a outorga do mandato eletivo a posteriori. Eu acho que deveria ter mecanismos seguros, por exemplo, só poderia doar para um grupo político, a empresa que proibir tratação ali no quadriênio, em todo exercício ou quarentena, teria alguns mecanismos mais aptos que poderiam fazer, mas a turma aqui do Brasil entendeu que seria melhor de fato proibir. Então isso tem ônus e bônus. Quanto às questões atreladas ao abuso de poder econômico, a utilização de Caixa 2, utilização, recebimento de recursos acima dos limites,
caracterizando um abuso de poder econômico, obviamente a gente pode se valer da AIME, né, como já foi dito anteriormente, e da AIGE, e do abuso de poder, e a gente pode também se valer do, salvo engano, daquela ação prevista da representação do crime parado. Doutor, desculpa a interrupção, mais 1 minuto. Não, já concluí, era justamente aqui que eu iria parar a minha exposição. Então, nós temos essas ferramentas aí para tentar chegar, embora muitas vezes seja difícil você identificar, ao menos quando se identifica, muitas das vezes é difícil você ter uma prova robusta a indicar que aquele mandato eletivo ele foi otorgado mediante uma fraude, mediante um abuso de poder econômico. Obrigada, doutor João. Embora o tema não componha o mais alto pódio nos debates eleitorais, a prestação de contas é de extrema relevância. Qualquer problema oriundo de uma má prestação de contas, onde não observadas as regras estabelecidas pela legislação eleitoral, poderão trazer para aquele determinado candidato consequências irreversíveis, comprometendo inclusive sua história na política brasileira. Então, a minha pergunta é à querida amiga e contabilista, doutora Tânia Scher, se destina aos efeitos no caso de desaprovação das contas e também para a ausência dessa apresentação. Por favor, Tânia, você pode discorrer a respeito? Posso sim. Vamos na vertente, inicialmente, dos partidos, né? Eu não deu tempo de comentar, mas a resolução já traz a seguinte informação. Mesmo que aquele candidato apto a concorrer, ele não tenha movimentado nenhum tipo de recurso, ele é obrigado a prestar contas também, mesmo que não haja nenhum tipo de movimentação financeira, né? Então, isso é muito importante, porque a partir do momento que aquele candidato ele não presta contas, que eu acho que é direcionado a essa pergunta, ele não vai ter a emissão da certidão de quitação eleitoral. Ou seja, irá prejudicar com o próximo pleito se essa pessoa quiser vir como candidato. E para os partidos políticos, a sanção é exatamente a suspensão dos repasses referente às cotas do fundo partidário e do FEFEC também. O FEFEC ele é apenas para o período de campanha, né? Ele é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os partidos, eles só recebem, tanto partido quanto candidatos, no período de campanha mesmo. Então, ele vai utilizar esse recurso somente nesse período de campanha. Já o fundo partidário, não. Já é um recurso que ele pode utilizar para manutenção, inclusive tem aí 5%, né, para que eles possam também utilizar para as mulheres participarem um pouco mais da campanha política. É isso, doutora Marcela? Isso. Muito obrigada pela participação. Nós não temos nenhuma pergunta a acrescentar. Eu gostaria que um dos 3 candidatos, se pudesse, dissertasse sobre o núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral e a sua formação. Um dos 3, aí seria opcional. Quem se habilitaria? Já que ninguém se habilitou, eu vou tentar sintetizar. A eleitoral, ela conta com alguns setores de inteligência, obviamente, e a atuação também de outros órgãos especializados, sobretudo órgãos fiscalizatórios, né? Não por outro motivo, há na prestação de conta uma sincronização entre a Justiça Eleitoral e a própria Receita Federal, a fim de ter acesso àquelas emissões de notas fiscais eletrônicas para fazer justamente esse cruzamento, para ver se não há uma omissão na prestação, uma sonegação, se não há eventualmente nada de irregular. Eu estava dando uma revisada na resolução hoje e estava rememorando justamente essas questões, que a Justiça Eleitoral ela pode ter suporte de outros órgãos, inclusive há o órgão técnico que faz a auditoria das contas, que também foi alvo da reforma política, no sentido de que o órgão técnico ele tem que se limitar às análises contábeis, mas não pode mais indicar ou opinar sobre a eventual sanção que seria cabível àquele candidato que cometeu um eventual estude no curso da campanha, com, obviamente, repercussão na prestação de conta. Isso foi mais uma das mudanças da reforma eleitoral. Fora aqueles casos em que o próprio
que o próprio parquê, o próprio Ministério Público Eleitoral, ao tomar conhecimento de notícias de fato ou alguma comunicação que pode ser até encaminhada pelo próprio juiz, que pode oficiar o MP para abrir o devido procedimento, esse órgão ministerial também tem seus meios fiscalizatórios e pode imprimir diversas diligências, utilizando inclusive da Polícia Judiciária, dependendo do caso da Polícia Federal, que de regra é responsável por essas investigações. Então, assim, tem uma série de mecanismos aptos à fiscalização. Estou sentindo um pouco de falta esse ano ainda do pardal eletrônico, que a gente usava a torta antigamente, acho que foi limitado um pouco o uso, eu tentei baixar outro dia, já não encontrei, mas a gente pode fazer notícia de fato para o próprio Ministério Público, pode fazer representação para o juiz eleitoral, algumas comunicações são feitas diretamente ao juiz para que se utilize do poder de polícia, isso em relação principalmente à propaganda. Então, nós temos dentro da lei, da legislação eleitoral, uma série de procedimentos e mecanismos que a gente pode eventualmente recorrer de ilicitude, não só eminentemente contábil de prestação de contas. Okay? Obrigada, doutor João. Eu queria só fazer uma observação, já que nós estamos num evento da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre um ganho para a nossa profissão em relação à prestação de contas e o limite de gastos do candidato, né? Os nossos serviços, assim como dos contabilistas, não estão inclusos naquele percentual. Então, eu acho que seria uma vitória para a nossa advocacia e também para os profissionais da contabilidade. Obrigada a todos, obrigada, doutor João, doutora Glória Dutra, Tânia Scher, muito obrigada pelo carinho, atenção e a disponibilidade de todos. Tenham uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado a todos, agradeço aí as palavras e o tempo despendido e o conhecimento, com certeza abrilhantou demais aí a nossa mesa e apesar do exíguo tempo, volto a dizer, mas deu para colher, né, e assimilar as informações que foram expostas com bastante clareza. Sendo assim, dou por encerrada aí mais essa mesa. Obrigado a todos e uma boa tarde.